Olá pessoal, o vídeo agora ele é uma continuação do vídeo anterior referente à utilização da representação gráfica em projetos de instalação elétrica predial de baixa tensão. Então, no vídeo anterior a gente falou um pouquinho do que esse exercício aborda e fizemos a representação gráfica desse circuito de tomada. Então, para entender o que a gente está fazendo, é necessário ir no vídeo anterior. Agora nós vamos trabalhar no circuito 1, que é o circuito de iluminação. Tá? E vamos seguir a mesma metodologia. Então, mais uma vez, a ideia é se trabalhar em cima do circuito de iluminação, em cima da representação gráfica. Então, a gente vai trabalhar com a representação multifilar inicialmente, para entender o que tem que ser feito, e em seguida a multifilar. Então, vamos lá representar inicialmente, vamos fazer a representação desse sistema de interruptores paralelos ou three-way. Tá? Ele é a parte mais complexa do que falta fazer nessa representação. Então é interessante começar por ele. Então, antes de iniciar no unifilar, vamos entender como é que funciona o interruptor three-way, fazer a representação multifilar dele. Tá? Então, o interruptor, vamos deixar disponível aqui o condutor fase, o neutro, o terra. Tá? Vou deixar aqui em cima, o terra não vai ser necessário. E no caso do three-way de interruptores, a gente tem que deixar aqui pronto também, deixar aqui no cantinho, uma lâmpada, né? Porque eles sempre estarão conectados a uma carga, nesse caso uma lâmpada. A ideia é acender. Então, como é que funciona o interruptor paralelo? Então, o interruptor paralelo, se você observar uma representação multifilar dele, vai ter algo desse tipo. 3 pontos de conexão, então a gente tem 3 pontos de conexão, ao contrário do interruptor simples, que são só 2 parafusos, 2 pontos de conexão. E a gente vai ter que trabalhar com 2. Então, vamos representar aqui os 2 interruptores. Tá? É interessante observar o seguinte, o three-way, a forma que ele funciona é a seguinte, dependendo da posição da tecla que a gente aperta, esse conector do meio, ele se conecta com o de cima ou com o de baixo. É sempre ele que está se conectando com alguém. Tá? Mesmo caso aqui. Dependendo da posição da tecla, esse conector ele se conecta com o de cima ou de baixo. Então, dependendo do que acontece, o que está ligado aqui no meio, ele é replicado para a parte de cima ou de baixo. Por esse motivo, o primeiro ponto que a gente faz, a primeira coisa que a gente faz no interruptor three-way é levar a fase para um desses interruptores e conectar nessa parte do meio. Tá? Então, fazer essa conexão no meio. Em seguida, a gente liga... deixa eu escolher uma outra cor aqui, usar o preto. Os retornos entre as extremidades dos interruptores. Tá? Então, os conectores das extremidades conectam com os conectores das extremidades do interruptor seguinte, do three-way seguinte. Em seguida, um terceiro retorno surge e é conectado à lâmpada. Lembrando que o retorno, vou até fazer a representação do retorno aqui, é aquele condutor que, dependendo da condição da tecla, né, do interruptor, ele muda de estado, ele pode estar carregado ou não. Então a fase está sempre carregada. Se eu encostar aqui na fase, não importando o estado do meu interruptor, ela vai estar carregada, vai estar energizada, eu vou levar um choque. No caso do retorno, é aquele condutor que depende da posição do interruptor. Ora ele vai estar conectado, ora não. Tá? E para finalizar a conexão dessa lâmpada, eu tenho que levar um neutro para o outro lado da lâmpada, fechando o circuito. Dessa forma, quando o conector do meio estiver conectado ao de cima, eu energizo esse condutor aqui. Se o do meio do segundo interruptor estiver conectado com o de cima também, a lâmpada liga. Se eu apertar aquela tecla, ela passa a se conectar com o de baixo, desliga. Se eu apertar essa tecla aqui, o que estava conectado com o de cima passa a conectar com o de baixo, energiza essa aqui é energizada, e com isso eu consigo controlar aquele interruptor de 2 pontos. Então, temos aqui um multifilar do meu three-way realizado. Isso vai me ajudar muito a fazer a distribuição dos circuitos, eu vou mostrar aqui. Se você tentar fazer direto e não tiver muita prática, a chance de errar é muito alta. Então vamos lá. Primeira coisa que eu estou observando aqui é que eu tenho que levar uma fase para o meu interruptor. A gente vai seguir bem passo a passo mesmo. Então a fase tem que sair de algum ponto, né, para o interruptor. Como eu não tenho o meu circuito 1 em nenhum momento aqui, eu tenho que começar do meu quadro. Então vou representar aqui
a fase do meu circuito. E a ideia é levar para o interruptor. Pode ser qualquer um dos dois, esse da direita ou esquerda. Eu vou levar primeiro para o da direita. Então eu vou fazer a ligação aqui. Vou colocar essa fase aqui. Então ela está passando por essa caixa de passagem. Aqui eu vou passar agora por esse eletroduto a minha fase. Beleza. Cheguei no meu interruptor. Agora a representação me mostra que eu tenho que levar dois retornos deste interruptor para esse. E é isso que eu vou fazer. Então, eu vou representar aqui dois retornos. 1, 2. Esses retornos vão ter que passar por esse eletroduto aqui. 1, 2. Ele passou reto aqui nessa lâmpada. Tá? E agora ele vai subir aqui esse eletroduto para chegar no segundo interruptor. Então, 1, 2. Finalmente, eu estou observando que eu tenho que levar o terceiro retorno para a lâmpada. Qual lâmpada? Nesse caso, essas três lâmpadas serão conectadas pelos interruptores three-way. Então, vou alterar esse multifilar e fazer a conexão em paralelo das três lâmpadas para visualizar o que está acontecendo. Aqui, colocar mais uma lâmpada. Tá? Deixa eu fazer a representação aqui. Ligar essas lâmpadas. Vou fazer aqui, eu não vou usar o sistema de cor, vou só simplificar a representação. Então, a gente vai ter que fazer uma ligação em paralelo de todo mundo aqui. Agora essas três lâmpadas estão conectadas. Então observe que esse retorno que está chegando nas lâmpadas é o mesmo que é derivado desse original que saiu do interruptor. Então vou ter que sair daqui, conectar um terceiro retorno, né? Esse terceiro retorno, e levar para essa lâmpada. Mas eu também vou levá-lo para essa lâmpada. Então mais um retorno aqui. E para essa lâmpada que sobe. Aqui eu não tinha um retorno, então vou adicionar um retorno aqui. Tá? Não preciso levar para mais nenhum lugar. Então, esse trecho da minha representação, eu finalizei. Agora eu preciso levar o neutro para todas as lâmpadas, para elas poderem ligar. Então, o neutro eu ainda nem saí aqui do meu quadro, então eu vou representar o neutro aqui, conecto nessa lâmpada, mas também faço a derivação para o resto do circuito. Então, eu vou ter esse neutro aqui, deixa eu representar um pouquinho melhor, esse neutro aqui, e tenho que levar ele para cá. Então, eu vou trazer o neutro para cá. Tá? E parei aqui porque eu estou representando só essa parte do three-way. Então, por enquanto, eu tenho uma conexão feita, mas falta eu apresentar a simbologia corretamente. Tá? Eu vou até fazer uma correçãozinha aqui, para facilitar um pouco minha vida. Eu vou... Opa. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos lá. Então agora fazer a representação. A primeira coisa que eu vou fazer é fazer a representação das lâmpadas. Eu tenho que identificar essas lâmpadas. A 5444 ela sugere para fazer a representação do circuito, de quem controla e da potência das lâmpadas do lado de fora da lâmpada. Aqui, para facilitar a visualização, eu vou utilizar a parte interna da lâmpada para fazer essa representação. Tá? Muito comum você também ver esse tipo de simbologia em projetos. Então, eu vou colocar aqui o número do circuito, então essa lâmpada do circuito 1, e eu vou colocar aqui uma letra para identificar quem que está controlando essa lâmpada. Então, digamos que eu vou chamar aqui o controle de B. Então, aqui é um B, porque eu controlo essas três lâmpadas com o mesmo sistema, um do circuito e B. E eu vou representar um Bzinho aqui ao lado dos meus interruptores para dizer, esse interruptor controla todo mundo que está representado com B, ou seja, controla todo mundo aqui, mesma coisa. Além disso, eu tenho que identificar o circuito em cima dos condutores. Lembra que eu falei lá na tomada? Aqui eu vou colocar 1, tá? E aqui também a bitola 2,5, porque a gente definiu ali que a bitola do condutor era 2,5. Então, aqui circuito 1 e aqui o 2,5 também, tá? Eu vou descendo aqui, circuito 1, o 2,5, circuito 1, 2,5, circuito 1, 2,5. Importante que onde existe a presença do retorno, eu também tenho que falar que retorno é esse. Como esses três retornos aqui controlam as mesmas lâmpadas, eu posso colocar da mesma forma que eu coloco a letra em cima o número, desculpa, em cima dos três retornos, eu posso colocar a letra em cima deles todos, representando que todos aqueles retornos fazem parte do controle B. Tá? Aqui também,
Aqui vai ficar apertado, mas eu coloco aqui um B. Tá? Observe que aqui eu não coloco esse B, não faz sentido, não tem retorno aqui. Então, a letra de controle só aparece sobre retornos e na parte que tem alguma ligação com o controle. Tá? Então, seguindo esse passo a passo, eu consigo fazer toda a ligação. O que me ajudou muito aqui foi seguir a minha representação multifilar. Evitou que eu me perdesse. Então, com isso, eu tenho todas as lâmpadas, todo o meu sistema do interruptor feito. Falta apenas colocar aqui a potência das minhas lâmpadas, VA ou watts, tá? Sem VA. Sem VA. Finalizei meu projeto? Não, porque ainda falta essa lâmpada aqui. Então, se eu não tivesse esse quarto aqui, o projeto estava correto, tá? Observa que aqui eu não precisei passar nenhuma fase para trabalhar com esse interruptor aqui, tá? Mas para ligar essa lâmpada aqui eu vou precisar, porque ali é um sistema um pouquinho diferente. Naquele caso ali eu tenho um interruptor simples. A tecla é formada por algo assim, que para ligar na lâmpada, vou ligar nessa lâmpada aqui, basta levar uma fase de um lado, o meu retorno ele conecta do outro lado da lâmpada, e aqui eu tenho que conectar um neutro. Né? Então, dependendo do estado da tecla, esse ponto ele se energiza o retorno ou não. Tá? Então, o que eu vou ter que fazer aqui nesse processo é a mesma coisa que eu fiz antes, o passo a passo. Então, primeiro eu preciso mandar uma fase lá para aquele interruptor. Então, a fase do circuito 1, observe que ele parou aqui, nesse trecho. Ele veio até aqui, ó, e parou. Né? Eu levei para cá, mas ele não chega para cá. Então, eu tenho que adicionar uma fase a esse circuito. Essa fase tem que subir por esse trecho, eu vou colocar ela aqui, e tem que vir para o interruptor. Olha. Eu estou levando o interruptor, eu estou na primeira parte. Primeira fase. Então, eu finalizei esse trecho aqui. Trouxe a fase de onde ela estava e fui levando até o interruptor. Agora, do interruptor para a lâmpada, eu levo um retorno. Então, esse retorno é o condutor que vai sair daqui e ir para a lâmpada. Como só tem essa lâmpada, é só isso aqui. E do outro lado eu preciso levar um neutro para conectar na lâmpada. Então onde está meu neutro mais próximo do circuito 1? Está aqui, está dentro dessa caixa, né, de passagem. Então basta eu subir esse eletroduto aqui, então ele vai subir por aqui e conectar com essa lâmpada. E agora a conexão está feita. Basta finalizar a simbologia. Então vou representar aqui. Minha lâmpada ela ainda é do circuito 1, mas agora eu vou falar que o controle é o C. Tá? Uma lâmpada de 100 volts ou 100 volt-ampere. Tá? Aqui controle C. Aqui 1C também, 2,5. Tá? Aqui faltou o circuito 1. Não tem o C, não tem retorno aqui, então não aparece a letra. Né? Aqui já está representado. Não precisa também representar retorno. E com isso, se eu não estiver me esquecendo de nada, eu finalizo o projeto proposto. Observe que a utilização do multifilar, um esboço do multifilar ao lado, me ajudou e evitou que eu cometesse erros durante o meu projeto. Então, com isso, a gente finaliza esse exemplo. É um exercício muito simples, mas que ajuda muito a entender a representação. E espero que esse exercício ajude-os a estudar sobre representação gráfica unifilar de circuitos elétricos.